Minha paz, queridas. Antes de eu falar qualquer coisa, eu quero louvar o Senhor com você. Você pode ficar de pé, não é louvar de cantar, não. Eu quero que você levante as suas mãos agora e agradeça ao Senhor por ser mulher. Você sabia que até os homens têm que se identificar com a figura feminina para subir para o céu? Porque um dia o Senhor Jesus vai buscar a sua noiva. Então Deus nos deu uma honra, queridos, inigualável. Como é bom ser mulher. Como é bom ser mulher. Nós podemos amamentar, nós podemos ter um outro ser dentro de nós. Coisa linda. E nessa noite eu quero começar louvando ao Senhor por ser filha desse Deus tão lindo. De um pai que se importa conosco. De um pai que a primeira pessoa que a gente viu quando ele nos criou foi ele mesmo. Ele sonhou com você. Ele desejou você. E nessa noite ele nos reúne aqui para falar conosco. Sabe por quê? Porque ele se importa com os detalhes da sua vida. Você não veio aqui porque você, de repente, quis agradar alguém que te convidou. Você não veio aqui para me ver. Tudo foi orquestrado para que você estivesse aqui, mas quem te trouxe foi o Espírito Santo. Foi Ele que gerou no seu coração a vontade de estar aqui. Ainda que a motivação tenha sido não Ele 100%, mas Ele está nesse negócio. E nós não vamos sair daqui da forma que entramos. Eu repreendo toda emoção. Eu não quero emoção. Eu quero transformação de mente. Eu não quero emoção. Eu quero a mudança de coração. Queridas, se Deus mudar a nossa mente e amolecer nosso coração, derramando do seu Espírito, nunca mais seremos a mesma. Mas para isso, nessa noite, Ele vai te confrontar. E se você não se abrir para esse confronto, sua vida vai continuar a mesma coisa. Porque você vai continuar a mesma coisa. Mas no momento que você se abrir para esse confronto, eu posso te garantir, com a autoridade que Deus me dá, como sua filha, remida pelo seu sangue, de que depois do confronto, vai haver o conforto. Você vai sair da zona do conforto, mas quando você sair do conforto, da zona do conforto, você também vai receber conforto, consolo, uma história nova, um destino lindo que Deus tem para você. Então, começa agora a louvar a Deus. Você vai dizer algo bonito para Deus. Você vai dizer algo que mostre o quão você se encanta com esse Deus que cuida de você. Diga que Ele é seu amigo, diga que Ele é seu pai, diga que Ele é seu salvador, diga que Ele é aquele que se importa com você, diga que Ele é aquele que está presente, nunca vai te abandonar. Pode o mundo todo virar as costas para você, Ele vai estar sempre ali, porque Ele disse, eu jamais vou te abandonar. Jamais vou esquecer, ainda que uma mãe esqueça do filho, eu, contudo, não me esquecerei de você. É esse o Deus que nós servimos, queridos. E Deus te trouxe nessa noite para poder fazer algo tão lindo na sua vida, porque Ele quer te dar milagre. Santificai-vos, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Amém? Então eu quero ouvir você aí, louvando o Senhor. Diga uma palavra de louvor. Convide o Espírito Santo para falar contigo. Fala para o Espírito Santo, Senhor, não mais, não mais. Eu quero sair daqui diferente, Senhor, porque Tu és o que me santifica. Tu és o meu amigo, Tu és o meu Senhor. Ó Deus, toda a terra está cheia da Tua glória. Tu és o amigo mais chegado que irmão. Tu és o amante da nossa alma, Senhor. A Ti a glória, a Ti a honra, a Ti o louvor para sempre. Toma essa parte da reunião, Senhor, e faz o que lhe apraz, para a glória e para a honra do Teu nome. Amém. Amém. Como a pastora disse, podem sentar. Como a pastora disse, há 13 anos atrás nós começamos essa igreja.
E o forte dessa igreja era o ministério das mulheres. Sempre foi, queridos. Por quê? Porque você é a arma secreta de Deus. Lá no Éden, Deus, aliás, o diabo, ele queria trazer as mulheres como a sua aliada. Porque ele sabe que nós, mulheres, modesta parte, somos muito capazes. Então, o diabo queria as mulheres ao seu lado. Mas Deus colocou uma inimizade entre nós e o diabo. Tá ok? Mas Jesus nos chama de amigas. Nós somos amigas de Deus. Nós somos cooperadoras dessa obra. E eu louvo a Deus porque a pastora Michele está fazendo um lindo trabalho. Prova disso é que vocês estão aqui. E eu quero agradecer a Deus porque quando eu estava à frente desse trabalho, Deus colocou pessoas maravilhosas para estarem comigo. Eu não teria conseguido se eu não tivesse a Denise, tão linda que está ali. Quero louvar a Deus pela vida da Denise, lado a lado comigo, uma fiel escudeira. Alguém que batalhou as guerras do Senhor neste lugar comigo. Senão, eu não teria conseguido. E nessa noite, nós sabemos que o tema é confronto ou conforto, conforto ou confronto, o que você quiser colocar primeiro, que às vezes a gente se enrola. E eu pensei assim, quando pensa em confronto, a gente já pensa logo em batalha, né? Confronto, partir para cima, luta. E eu falei, amém, Deus, então me dá um texto que tenha batalha. Aí a pastora me liga e fala, pastora Eliane, mas eu queria que você também falasse de identidade. Aí eu, batalha, identidade, Senhor, agora já complicou. Me ajuda aí, Senhor, dependo de Ti. E Deus me deu um texto. E eu quero que você abra comigo no livro de 1 Reis, o livro de Reis, 1 Reis, capítulo 22, do verso 28 a 38. Quem não tem a língua, quem não tem uma Bíblia em português, vai ler na sua Bíblia, a partir do verso 28. Aliás, vamos para o 27. 1 Reis 22, 27 diz assim: E direis assim, diz o rei, metei este homem na casa do cárcere e angustiai-o, com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. Disse Micaías, se voltares em paz, não falou o Senhor, na verdade, por mim. Disse mais, ouvi isto, vós todos os povos. Subiram o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote Gileade. Disse o rei de Israel a Josafá, eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, traja as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. Ora, o rei da Síria dera ordem aos 32 capitães dos seus carros, dizendo, não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Vendo os capitães dos carros, Josafá, disseram, certamente é este o rei de Israel. E eles se dirigiram para o atacar. Porém, Josafá gritou, vendo os capitães dos carros, que não era o rei de Israel, deixaram de o perseguir. Então um homem entesoou o arco e, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então disse este ao seu cocheiro, vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. A peleja tornou-se renhida naquele dia. Quanto ao rei, seguraram-no de pé no carro de fronte dos sírios, mas à tarde ele morreu. O sangue corria da ferida para o fundo do carro. Ao pôr-se do sol, fez-se ouvir um pregão pelo exército que dizia,
cada um para a sua cidade, cada um para a sua terra. Morto o rei, levaram-no a Samaria, onde o sepultaram. Quando levaram o carro junto ao açude de Samaria, os cães lamberam o sangue do rei, segundo a palavra do Senhor tinha dito, as prostitutas banharam-se nestas águas. Pastora Eliane, o que esse texto tem a ver comigo, mulher? O que esse texto tem a ver com uma conferência cujo tema é conforto ou confronto? Tudo, queridos. Depois que Deus começou a ministrar no meu coração, eu vi que tudo. Mas para você entender o que o Espírito Santo quer falar com você, você precisa entender o contexto desta palavra. Você viu que o rei foi à guerra, o rei Acabe, porque ele queria conquistar Ramote de Gileade. Para você entender aonde eu quero chegar, ao ponto que eu quero chegar, você tem que saber que deixa eles continuarem ali com a... Já pode? Você precisa saber que, nessa ocasião, Israel não eram mais 12 tribos. 2 já tinham se separado das outras 10. O reino do norte passou a se chamar Israel, e o reino do sul, com essas 2 outras, passou a se chamar Judá. Como isso aconteceu? Por que houve essa separação? Eu queria pedir para não ficarem andando muito, que me distrai demais. Amém. Estão prontas? Estão prontas? Amém. Então, vamos continuar. Eu vou descer aqui. Mas aí não aparece na filmagem. Depois disso, por que houve essa separação? Porque Salomão havia pecado, adorando outros deuses, desobedecendo a ordem do Senhor. E como punição, o próprio Deus disse que haveria separação entre essas tribos. E aí, agora, nessa situação aqui, o rei de Israel, Acabe, faz um churrasco. Ele convida o rei de Judá, Josafá, para esse churrasco. Mas ele tinha más intenções. Ele queria fazer com que o rei Josafá de Judá fosse com ele a uma guerra que só havia interesse para o próprio Acabe, que era conquistar uma terra que antes pertencia a Israel. E o Espírito Santo falou comigo, começou falando comigo esta situação aqui, que existem muitas pessoas que se desviam do propósito por causa de amigos mal intencionados, que, na verdade, são conexões, são alianças, que vêm para a sua vida apenas para te desviar do propósito. Não vem para acrescentar nada. Ainda que essas pessoas façam favores para você. E eu conheço gente assim, que prefere o favor do amigo do que o favor de Deus. Pastor, eu não posso me afastar dessa pessoa porque ela faz favores para mim. Mas com essa aliança errada, com essa conexão errada, você deixa de ter o favor de Deus. Quantas pessoas, por causa de churrascos, por causa de festas, por causa de good time, por causa de fun, estão se afastando do propósito? Mulheres que foram criadas por Deus para grandes coisas. Eu estou diante de um exército, eu estou diante de mulheres que foram criadas para grandes coisas. Não se conforme, queridos, porque você trabalha, de repente, numa profissão totalmente diferente do que você fazia antes no Brasil, que você agora não perdeu o seu valor como pessoa, como cristã. Não é porque você chega nesse país muitas vezes e tem que usar casaco que alguém te deu, que o seu valor está na roupa. Você é muito mais do que você veste. Amém, queridos?
Deus está levantando essa igreja, essas mulheres, para grandes coisas nesta nação, para este tempo. Mas nós precisamos ter cuidado com quem a gente traz para perto. Eu aprendi isso muito nova, mas eu aprendi da maneira mais difícil. Mas hoje eu não deixo qualquer pessoa fazer parte da minha intimidade. Não é qualquer pessoa que eu posso andar, caminhar junto. Porque você é o resultado de quem você admira. Porque quem você admira, você vai imitar. Então, quem tem sido para você, mulher, o modelo? Quem é o seu modelo de inspiração? Você sabia que você deveria ter uma mulher para se inspirar? Mas hoje, as mulheres estão procurando no TikTok, na mídia social, modelos para seguir, para imitar, que não são modelos que deveria ser o seu. Você deve procurar uma mulher de Deus, ouvir mulheres posicionadas, ouvir sua pastora, que está aqui, queridos, porque te ama. Está nesse ministério difícil, porque você pensa que ser pastor é só status. Não é, queridos. A gente lida com situações muito difíceis, que se não for a graça de Deus nos bastando, a gente pira, a gente desiste. São guerras espirituais travadas todos os dias. Então, valorize a mulher que Deus colocou neste lugar para te inspirar, para te corrigir, para que você cresça, para que você encontre o seu potencial e viva uma vida de significado. Você não pode ir para o túmulo, queridas, sem ter cumprido o que Deus tem para você, porque sua visão foi muito estreita, foi muito quadradinha. Deus tem muita coisa para nós. Então, esse homem caiu, Josafá caiu na conversa, no churrasco, naquela coisa toda, porque se você observar em Crônicas, esse mesmo texto está sendo falado. E aí fala da churrascada. E aí Josafá vai para esse encontro com Acabe, e Acabe falou assim, olha, faz aí, vai comigo nessa batalha, você vai comigo nessa batalha. Amigas, não entre em batalhas que não são suas. Não compra briga de coisas que não têm a ver com você. Tem gente que tem mania de se meter em tudo. Você não precisa, queridos. Guarde-se a si mesmo, guarde a sua família, guarde o seu ministério. Esse homem foi para uma batalha de algo que Deus já tinha dito que não estava. Essa aliança que Josafá fez com Acabe, inclusive dando o seu filho, casou com a filha de Jezabel e Acabe. Essa aliança era na tentativa, vou unificar o reino. Mas foi o próprio Deus que separou o reino. Você não pode ir contra aquilo que Deus já estabeleceu. Não ponha vírgula onde Deus botou o ponto final. Ah, mas Deus ainda vai fazer, mas Deus... Até quando? Se Deus já disse, acabou. Chega, basta. Vira a página. Eu tenho mais para você, eu tenho mais para você. Então, Acabe, né, com aquela churrascada, com aquele sedução toda maligna, fez Josafá acreditar que devia entrar nessa batalha. Você não pode, primeira lição, não pode entrar em guerras que não é sua. Por outro lado, você tem que entrar em batalhas que você nasceu para fazer. Batalhas que são suas. Porque se você fugir daquilo que Deus confiou a você, daquilo que Deus tem para você, você vai cair em guerras que você não está preparada para lutar. Se você corre, não se ocupa,
Não se ocupa na guerra que Deus tem, na batalha que Deus tem para você. Não vou entrar nessa guerra, não. É muito trabalho. Não vou. É muito difícil. É muito cansativo. É muito perigoso. Aí você não entra. Mas aí você acaba caindo numa guerra que não era para você estar. E pior do que isso, você não estava e nem está preparada para esta guerra. Mas essa aqui que você fugiu, Deus já tinha te dado escudo, Deus já tinha te dado lança, Deus já tinha dado do seu espírito, Deus já tinha feito tudo para você vencer. Então não fuja daquilo que Deus te desenhou para estar, de que Ele desejou para que você estivesse, amém? Em nome de Jesus. Continuando, Josafá vai para a guerra. Decide ir para a guerra com Acabe. Mas, sabe aquela coisa que vem dentro de nós quando a gente não tem certeza se a gente está na vontade de Deus, se a gente devia mesmo fazer aquilo? Então, na dúvida que eles não façam. Na dúvida, não faça. Josafá falou assim, olha, Acabe, vamos consultar aí uns profetas, vamos ver, né, o que os profetas têm para dizer. E eles chamam vários profetas. E os profetas todos dizendo assim, vai lá, Acabe, vai. Deus vai te dar vitória, você vai conseguir. Porque hoje em dia está assim de profetas que só falam o que a plateia quer ouvir. Só quer usar a plateia para o seu próprio benefício, a sua própria fama, a sua própria riqueza. E contrariar a audiência não dá ibope. Então, os profetas comprados estavam só dizendo, vai que é tua, Acabe. Mais um profeta. Porque Josafá fala assim, não tem mais nenhum? Não tem mais nenhum que a gente possa consultar? Aí Acabe falou assim, tem um, mas ele só profetiza coisa contra mim. E Josafá fala, então manda vir ele. E aí esse profeta fala assim, as pessoas falam para ele assim, olha, Micaías, fala uma coisa boa para o rei, está todo mundo falando coisa boa. Aí ele falou, eu vou falar o que Deus mandar. Porque é esse tipo de mulher que Deus está levantando nesse tempo, que são capazes de falar a verdade em amor. Queridos, o problema não é deixar de falar a verdade, você tem que falar com graça, com amor. Tem que falar, mas tenha cuidado como você fala, amém? Amém? Então, o que acontece? Esse profeta fala assim, olha, é o seguinte, o povo vai ser dispersado, você vai morrer. Aonde as prostitutas se banham, o seu sangue vai estar sendo vertido ali e os cães ainda vão lamber. Já pensou que ouviu uma profecia dessa? A gente só quer ouvir o que é bom, né? Então, o rei, ao invés de se arrepender, de falar assim, meu pai do céu, tenha misericórdia de mim, ele fica com raiva. E ele fala para o povo assim, para os funcionários, é o seguinte, põe ele para beber água e comer pão, mais nada além disso. Porque a gente, muitas vezes, é assim. A gente fica com raiva, achando que do púlpito está saindo indireta para a nossa vida. Que os pastores só estão falando isso porque sabem da minha realidade. E a gente se invoca. E a gente não gosta. E a gente quer mudar de igreja. Sim ou não? Queridos, eu sou pastora hoje, mas já tive fase assim também. De não gostar de ouvir o que estava sendo dito. De pensar em mudar de igreja. Porque nós somos humanas. Mas se você quer ter uma mudança de sorte, se você quer ter uma mudança na sua vida, que verdadeiramente dure, tem que ser feita pelo Espírito Santo. E para isso, a gente precisa se abrir para a correção. A gente precisa permitir que Deus faça algo de dentro para fora.
E não é ficar emburrada, não é ficar chateada que vai mudar alguma coisa na sua vida. O que realmente faz mudar é o quebrantamento. É falar, Deus, está difícil receber isso, mas eu quero que tu me mostre. É para mim? Eu sou essa? Eu faço isso? Não te agrada? Então, trata comigo, Senhor, porque eu quero andar em novidade de vida, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra, que você aceita o que eu estou dizendo, em nome de Jesus? Não é ficar com raiva, é você querer isso. Então, eles vão para a batalha. Mas olha a estratégia de Acabe. Uma estratégia de uma mente que está com medo de morrer, que está tentando passar por cima da palavra e fazer do próprio jeito, que assim vai ter o resultado que quer. Você não vai conseguir o resultado que você espera deixando de cumprir a palavra. Não tem como. As estratégias para essa batalha que você está vivendo precisa ser uma estratégia dada por Deus. Porque se a gente tem uma estratégia, porque a casa da fulana, a minha amiga fez, vai dar certo comigo. Não vai, queridos, porque nós somos indivíduos, nós somos diferentes uma das outras. Nossa história não tem que ser a mesma da vizinha. Sua história é sua história. E quem está escrevendo é o próprio Deus. Amém? E é uma história linda, com um final feliz, para a glória de Jesus. Então, a estratégia de Acabe é o seguinte, Josafá, você vai de rei. Você vai com as suas roupas de rei. E eu vou disfarçado. Ninguém vai saber que eu sou o rei. Mas o inimigo tinha um alvo só. Nós lemos, lembra? O rei da Síria falou, olha, não quero o grande, não quero o pequeno, eu só quero o rei Acabe. Porque o diabo só tinha, esse inimigo, representando aqui para nós o diabo, só tinha um alvo, Acabe. E aí que eu digo para você o título dessa palavra, não sou eu. Você vai dizer comigo, não sou eu. Não sou eu. Amém, queridos? Não é você. Quantas pessoas têm usado disfarce sem saber? Por exemplo, você está numa luta, imagine aí a sua luta. Aí você pensa numa forma de ganhar essa guerra, essa batalha. Seja uma batalha de mudar seu marido. Seja uma batalha de mudar seu filho. Seja uma batalha de conseguir um homem. Seja uma batalha de conseguir se dar bem nesse país. E aí você acha que tem que ir para essa guerra disfarçado. Pastora, como assim? Existem mulheres que falam assim, eu vou mudar meu marido. Eu vou ser a melhor esposa que já existiu na face da terra. Aí você se torna a esposa submissa, você perde a sua identidade de rainha para se tornar a Amélia, que era uma mulher de verdade. Agora quero ver você traduzir isso. Te dou um tempo. Tinha uma música no Brasil que falava isso. A Amélia, que era a mulher de verdade. Got it? Traduziu. Então, aí não dá certo, queridos. Não funciona. Não, o cara não muda, o filho não muda, e você foi a melhor mãe, você foi a melhor esposa. Ou então você diz assim, vou para a igreja, vou usar roupas de plebeia, nada daquelas seduções, nada de calça, de saia rasgada daqui,
peito aparecendo. Eu vou ser santa. Deus vai olhar para mim, porque eu estou vindo para a igreja todo domingo. Eu estou ajudando em todas as áreas da igreja que eu posso. Deus vai olhar para mim nessa guerra, porque eu estou disfarçada. Mas a pessoa não sabe que está disfarçada. E aí, Deus vai me dar o que eu quero. Passa o tempo, você está na luta, está na luta, está na luta, e se sente perdedora. Não consegui o que eu queria. Desisto. Por que isso acontece? Porque essa mudança não foi verdadeiramente uma troca de DNA. Você não recebeu verdadeiramente o DNA de Jesus. Você quer mudar pelas suas próprias forças. E isso não dura. E, às vezes, você tem uma ideia, um ideal do tipo de pessoa que você tem que ser para ser aceita, para que Deus olhe para você e te abençoe. Mas entenda, você não é um rótulo. Você não é imitação da pastora, da outra pastora. Você é você. Você tem a sua própria personalidade. E você não pode deixar que ninguém mude quem você é, no sentido da sua essência, para que você seja valorizada. Em nome de Jesus. Deus criou a sua personalidade e essa personalidade não vai mudar. É um presente de Deus. Agora, o seu temperamento precisa ser controlado pelo Espírito Santo. Porque senão você sai magoando todo mundo. Porque senão você desiste, porque senão você não tem autocontrole. Mas o que eu quero dizer com isso? Que você, nessa noite, tem que dizer, Deus, cansei do disfarce. Eu quero ser quem eu sou. Mas aí entra um outro problema, que está na moda. Eu já vi muita gente falar isso. Seja a melhor versão de você mesma. Quem já ouviu isso? É bonito, não é? Mas não está na Bíblia. É lindo, é muito legal, mas não está na Bíblia. Quando você é a versão de você, você quer pensar primeiramente em você. Dane-se quem você vai magoar. Tem não aí se as minhas ações magoam, seja lá quem for. Eu estou sendo eu mesma. Muitas mulheres fazem isso. Quando a gente decide ser nós mesmas, a gente se torna egoísta, a gente se torna, as nossas ações já não estão, a gente já não se preocupa muito se as nossas ações vão magoar mãe, pai, filho, filha, marido. Porque a gente está gastando o nosso tempo sendo a melhor versão de nós mesmas. Hã? Fica egocêntrica, esse também. E aí a gente acha que assim vamos ser felizes, mas não vamos. Sabe por quê? Porque Deus não te criou para você ser você mesma. Porque a nossa versão de nós mesmas é uma versão danificada pela vida do ego que a gente recebe quando a gente nasce. Quando a gente nasce, a gente recebe a vida do ego. Nós queremos a atenção dos pais, a gente precisa da atenção dos pais. A gente pensa que o mundo gira em torno de nós. Isso é a vida do ego. E a gente vai crescendo e, ao invés de mudar, a gente não muda. Continuamos, muitas vezes, pensando em nós mesmas primeiros. Podemos até dar uma melhorada. Mas se a gente der lugar à nossa carne, a gente se torna verdadeiramente umas pessoas egoístas, pessoas carnais, pessoas que não estão nem aí se a nossa ação magoa, se a nossa fala magoa. Então, nessa noite, o Espírito Santo está dizendo, não seja a melhor versão de você mesma, seja a melhor versão de quem Deus te criou para ser. Porque a beleza de quem você realmente é o que vale.
E o que você é quem Deus diz que você é. E sabe o que eu posso dizer de você nessa noite? Você é um presente para o mundo. Fala para a sua vizinha, você é um presente para o mundo. Mas um presente só é presente se você dá. Por exemplo, de quem é essa bolsa aqui legal? Que bolsa bonita, essa mochilinha aqui. É sua? É da Sara. Eu digo que esse aqui é um presente. Um presente para a Rebeca. Até eu dar para a Rebeca não é um presente, é apenas a bolsa da Sara. Do momento que eu dou para... Vai de conta que não é seu, Sara, vai de conta que é minha. Do momento que eu dou a bolsa para a Rebeca, agora sim é um presente, porque ela recebeu. Você é um presente para a humanidade. Mas você só pode se dizer que é realmente um presente se você está se dando, doando-se para alguém. Eu sou um presente para a humanidade. Sim, você já foi doada para alguém, dada para alguém? Hoje em dia as mulheres não querem nem trazer um copo d'água para o marido. Não querem se doar para os filhos. Tem mulheres que deixam os filhos passarem fome. Ou dão batata frita, porque é o mais fácil. Mas se você quer realmente ser um presente, você precisa se doar. Doar para a sua família, se doar para o seu marido, se doar para a obra de Deus, se doar para uma amiga que está passando por uma dificuldade. Se você fizer isso, você vai experimentar a maior alegria dessa terra. As pessoas mais infelizes da terra são as pessoas egoístas, que vivem só para si. E as pessoas mais felizes desse planeta são aqueles que têm um propósito de abençoar alguém. De ter um propósito numa função, numa tarefa, num ministério, num cargo, de abençoar alguém. Numa profissão, de abençoar alguém. Deus está te chamando nessa noite, mulher. Você é um presente de Deus. Se doa, se doa, se doa. Porque aí você vai encontrar significado para a sua vida. Quando a gente passa a viver uma vida só para nós mesmas, para o nosso prazer, para a nossa alegria, para o nosso contentamento, passa rápido. O vazio no instante volta. Por quê? Porque nós não estamos cumprindo o que Deus quer que nós façamos. Amém? Então, voltando aqui para o texto, eles foram para a batalha. Ele vestido de mulambento, de soldado, sei lá o que ele foi. E o outro vestido de rei. Quando os sírios viram Josafá vestido de vestes reais, falou, é o rei, é o cara, é Acabe. E foram atrás dele. E Josafá passou o maior aperto, o maior apuro da vida dele. Imagine você numa batalha e os soldados vindo para te pegar, para te matar. E aí diz a palavra que ele gritou. E eu fiquei pensando, Deus, o que ele gritou? Ai, socorro! Será que foi isso? Mas imagine os soldados dizendo, lá, é Josafá, é Acabe, é Acabe. E o que você acha que ele disse? Ele disse o que eu falei para vocês repetirem. Não sou eu! Não sou eu! O que você está dizendo na hora da sua dificuldade? Acorda de manhã, lembra dos 4 banheiros que você tem que limpar naquela casa daquela pessoa porca, e você fala o quê? Aí você está com aquela luta, o seu filho, tu descobre que ele está fumando maconha, que ele está
totalmente de preguiçoso, dorme até as 2 da tarde, não quer nada com a vida. Aí o que você fala? Aí você está naquela situação que o médico falou que você está com um problema sério, que você precisa se cuidar, mas aí você não tem plano de saúde. O que você fala na hora da sua dificuldade? Nessa noite, Deus está falando, filha, fala o que é certo. Fala o que o meu Espírito Santo quer ouvir de você, como minha serva, como minha filha. Peça ajuda para mim. Ao invés de murmurar, peça ajuda para mim. Porque nós estamos diante do Deus que faz milagres até hoje. Ele é vivo, Ele não mudou. Ao invés de você murmurar, ao invés de você reclamar, ao invés de você falar palavras, descontar no pobre do marido, que já passou o dia inteiro também lutando, descontar nos filhos, ao invés de você não ter o controle da sua língua, fala só isso, Deus me ajuda. Me ajuda a ter a ação certa, me ajuda a ter a reação certa. Me ajuda, eu vou te dizer, queridos, o que muda a situação é o louvor de Deus na tua boca, em qualquer circunstância. É você declarar que o meu Redentor vive e por fim Ele vai se levantar em meu favor. Eu vinha passando uma situação tão difícil na minha casa. E teve horas que eu falei, eu desisto, lavo as minhas mãos. E aí Deus falou comigo, fala a minha palavra. Porque a minha palavra é martelo que despedaça a penha. Queridos, a palavra de Deus, ela amassa, ela destrói. E em nome de Jesus, você já viu um martelo? O martelo, ele bate, mas ele também arranca o outro lado do martelo. Deus está dizendo, se você declarar a minha palavra, Ele vai esmiuçar o que precisa, vai arrancar o que é necessário para que você tenha a vitória. Substitua as suas murmurações, os seus palavrões. Olha aqui que Jesus está falando. Palavrões por louvores. Em nome de Jesus, queridos. Em nome de Jesus. Nessa noite, Deus está nos corrigindo, porque Ele tem interesse de mudar a sua sorte. Amém? E eu também fiquei pensando que Josafá, ele de repente falou assim, não sou eu! Numa posição de se render. E hoje o Espírito Santo está dizendo, se renda. Se renda. Você quer um dia levantar a mão louvando a Deus pela vitória que Deus te deu? Quantas querem? Quer levantar a mão assim, Senhor, eu não acredito que finalmente o dia de sorrir, porque há tempo de chorar e tempo de rir. O dia de sorrir chegou. Há tempo de prantear e há tempo de pular de alegria. Finalmente o meu dia de pular de alegria chegou. Porque a tua palavra é fiel. Porque tu não podes mentir, Senhor. É isso que Deus tem para nós. Então, se você quer um dia levantar as mãos no seu dia de pular de alegria, primeiro você tem que se levantar as suas mãos no dia da rendição. E nessa noite é o dia da rendição. Senhor, eu desisto de fazer do meu jeito. Senhor, eu desisto de dizer que tem que ser agora, senão eu não vou mais fazer. Senhor, eu desisto de fazer da minha forma. Eu me rendo. Eu me rendo, Senhor, eu me rendo. Chega, Senhor. Chega, eu me rendo. Nessa noite o Espírito Santo está te falando, se rende. Até quando você vai relutar? Até quando você vai ter dois pensamentos? Até quando, queridos? O morno, Deus vai vomitar da boca dele. Deus nos quer avivadas. Deus quer uma igreja avivada. Deus não vem buscar uma igreja morta, uma igreja materialista, uma igreja que está com o coração, os olhos no mundo, nas riquezas. Deus vem buscar um povo santo, escolhido, separado.
Um povo que compra, mas vive como se nada possuísse. Porque sabe que a qualquer momento o nosso nome vai ser assoado pela trombeta. E para isso você precisa estar preparada. Você precisa estar avivada. Feliz servindo ao Senhor. Feliz caminhando para a casa do Pai. Tendo a intimidade com o Espírito Santo, que vai adentrar pelo céu afora. Então Josafá falou, não sou ele. Não sou ele. Ele quem? Acabe. Quem era Acabe? Quem era Acabe? Acabe era um idólatra. Acabe, ele adorava ídolos junto com a sua mulher Jezabel. E Deus falou, não terás outros deuses diante de mim. Mulher, quem você está colocando diante de você? Quem está tomando o lugar de Deus na sua vida? A quem você está adorando? O Espírito Santo está falando com você. Aí você vai dizer assim, não sou ele. Se isso você não se encaixa, você não é uma idólatra, você não está botando Deus por último e colocando outras coisas no lugar de Deus, diga assim, não sou ele. Vocês são ele? Diga assim, não sou ele. Se você não é, não sou eu. Não sou ele. Acabe era religioso quando interessava. Quando ele derrotou o rei da Síria uma vez, ele ficou santinho. Mas aí, quando ele não estava em problema, aí ele adorava outros deuses. Ele era religioso quando interessava. E tem gente assim, que só busca o Espírito Santo, só busca a igreja, só busca Deus quando está querendo conquistar alguma coisa, para Deus ver que a pessoa está bem direitinho, andando na linha, para conseguir alguma coisa. Mas saiba, os seus bens, Deus quer que você conquiste. Deus quer que você prospere. Mas os seus bens não podem substituir Deus. Não foram feitos para isso, amém, queridos? Tem gente que depois da vitória coloca a sua confiança naquilo que conquistou. Sonha em ter um restaurante. Aí quando tem um restaurante, não, a minha fonte vem do meu restaurante. O meu status vem de dona de restaurante. O meu tudo é o restaurante. Aí coloca a confiança naquilo que conquistou. Mas você não, diz assim, eu não sou ele. Fala assim, eu não sou ele. Acabe era birrento. Um dia ele viu uma vinha e falou, eu quero essa vinha para mim. Aí o homem, eu não vou vender. Chegou em casa birrento. Esposa, Jezabel, não me deram, ele não quer vender. Eu quero. Aí matou o homem da vinha, o dono da vinha, para tomar para ele. E você? Você, quando teu marido não faz o que você quer. Quando você não consegue comprar aquilo que você quis. Você é uma mulher birrenta? Quando você pensou em fazer a função na igreja e outro tomou o teu lugar. Você é uma mulher birrenta? Fala assim, eu não sou ele. Eu não sou ele. Amém. Acabe era desobediente. Sabe como? Casou mal. Ele sabia que Deus tinha dito que você, povo de Deus, não podia fazer aliança de casamento com outro povo. Mas ele casou e logo com quem? Jezabel. Se nessa noite tem alguém aqui que se sente culpado porque você casou errado, no sentido de você casou com alguém que é um jugo desigual. Você puxa para um lado e ele puxa para o outro. Mas isso porque você escolheu sem obedecer o plano de Deus. Por favor, eu não estou dizendo que o seu casamento não é de Deus. Eu estou dizendo que se você casou com jugo desigual, já conhecendo a palavra de Deus, você precisa se arrepender e zerar a conta.
Ah, pastor, então eu tenho que me separar? Não. A união que vocês têm, Deus recebe, é uma aliança. Mas o pacto que você tinha com Deus como filho, você não cumpriu. Então você precisa se arrepender e falar: Deus, eu não fiz o que tu queria, mas tu és o Deus que torna maldição e bênção. Tu és o Deus que só se ira por um pouco. Refaz o meu casamento. Que a aliança que eu tenho hoje com o meu homem, com o meu marido, seja a melhor como jamais foi. Porque tu já me perdoaste. Amém, queridos? Mas se você não casou mal, não quer se precipitar, vai esperar, não importa quando Deus vai te dar, diga assim: não sou eu. Não sou eu, amém? E por último, ele era egoísta e invejoso. Se eu perguntar assim: quantas mulheres aqui têm inveja da outra? Quem aqui tem inveja da prima? A inveja é algo tão ruim que a gente não tem coragem de confessar. Mas muitas vezes ela está no nosso coração e faz um estrago. Mas Deus quer nos limpar, queridos. O que Deus tem para você é para você. Quem você é você. Você não é outra pessoa, amém? Em nome de Jesus. Então diga assim: não sou eu. Ele era omisso também. Ele foi cúmplice da perseguição da voz profética. E quando Jezabel quis matar os profetas, ele, deixa. Mesmo tendo autoridade de rei. E nessa noite eu quero saber, quantas aqui são defensoras da verdade? Quantas aqui oram pelos pastores na face da terra? Porque são vozes proféticas. Ou você é do tipo que persegue a voz profética? Diz assim: não sou eu. E para quase terminar, eu vou dizer: você também não é seu marido. Fala assim: não sou ele. Porque muitas mulheres pensam que o seu marido é a extensão de você. É a continuação de você. Vocês são só uma carne só. Eu sou uma carne com meu marido. Mas ele não é a extensão da Eliane. Ele não tem que pensar como eu. Ele não tem que fazer como eu. Porque ele não é a extensão de nós. Então, eu vou te dar 2 dicas. Podia dar um monte de dicas para vocês, mas vou te dar 2. Para que você adoce um pouco mais seu casamento. Amém? Vocês querem? Em nome de Jesus, querem? Então, ele não é a extensão de você, mas ele é quase a extensão de algo que eu vou dizer. É quase a extensão de que ele é o que eu vou dizer. O homem, ele é a extensão do que ele faz. Sabia disso? O homem, quando ele está trabalhando, suprindo as necessidades da sua casa financeiramente, ele se acha o cara. Porque ele associa o ego dele pelo que ele faz. Então, se a lâmpada quebrou e você diz: você não consertou a lâmpada até hoje, você não conserta essa lâmpada, você toda hora que eu falo, você não faz. Não vai fazer mesmo. Você precisa valorizar o mínimo que ele faz, porque aí um dia ele vai fazer o máximo que você quer. Mas quanto mais você diminui o que ele faz, e eu aprendi isso, querido. Por exemplo, ele vai no mercado e você quer fazer aquela receita e você fala para ele: vai lá e compra 1 quilo de farinha. Aí ele vem todo feliz, né? Foi fazer o que você pediu, ou não, foi má vontade, mas foi. E ele traz a farinha de mandioca, mas era a farinha de trigo que você queria. E aí você fala: você não faz nada certo. Acabou. Acabou, queridos.
não pede mais, e não só isso, a mágoa vem e fica fazendo uma ferida dentro dele. E um homem ferido, para ser consertado, é só a misericórdia de Deus. Então, você tem que, nessa situação, beber muita água. Bebe água para sua boca ficar muito ocupada e você não fala nada. E fala só assim, amor, não vou poder fazer a receita de hoje. Não, mas eu fui lá comprar. Pois é, amor, que obrigada por você ter ido, mas tem que ser farinha de mandioca, não pode, tem que ser de trigo. Mas o que eu quero te dizer, queridos, é que o que ele faz, as mínimas coisas, valorize. Amanhã eu vou tentar falar na pregação um pouquinho a favor de vocês, para os homens, tá? Mas, no momento, você precisa saber disso. O que ele faz é a extensão dele. Ele precisa ser valorizado pelo que ele faz. É mais do que pelo que ele é. O homem, você vai falar assim, você é um gostoso, você é lindo. Não vai fazer o efeito que faz em nós. O homem te chamar de gostosa, que benção, né? Tu cheio de celulite, com a barriga com dobra, e ele falando que você está gostosa. Glória a Deus, te deixa super feliz. Mas o homem não. O homem é o que ele faz. Amor, o que você faz? Acordar cedo todo dia para o trabalho. Amor, mas que coisa linda. Eu acho muito bonito isso em você, como você é trabalhador, como você traz o sustento da casa. Outra dica, eu podia gastar mais tempo, mas eu não quero mais tempo. A outra dica é a seguinte. Eu vou ler aqui para eu não me esquecer de tudo que eu queria falar. O homem, ele costuma querer ficar no lugar onde ele é valorizado. Se você não valoriza o seu homem enquanto ele está na tua casa com você, ele não vai gostar de ficar. Ele vai preferir ficar na casa dos amigos, na casa da vizinha, na casa da amante, O que... Às vezes, muitas mulheres, eu já tive situações assim, meu marido não quer sair da igreja, aqui na igreja ele troca a lâmpada, lá em casa ele não troca. Mas por quê? Porque quando ele troca a lâmpada da igreja, o pastor vai lá na frente e fala, fulano veio aqui, trocou as lâmpadas, muito obrigada, fulano. Aí porque ele é a extensão do que ele faz. E onde ele for valorizado, ele vai gostar de ficar. Mas a gente precisa, claro que toda regra tem exceção, tem homem que é doente mesmo, tu pode valorizar ele, colocar ele num pedestal, num trono, e ele não vai te valorizar. Mas a sua parte você está fazendo. E o que Deus quer nessa noite é que você seja uma mulher que conquiste o seu homem todos os dias, todas as oportunidades que você tiver, para que você tenha um lar feliz. Então, vamos terminar agora falando da morte de Acabe. Josafá conseguiu o livramento de morte, amém, queridos? Gritou, pediu socorro ao Senhor, mostrou que ele não era Acabe, não tinha nada a ver com o caráter de Acabe, então o inimigo não tinha direito de querer atingi-lo, querer matá-lo, mas o outro não. O outro estava sendo quem ele não era. E eu não quero que você nessa noite morra, porque você não está sendo quem você é. Porque você decidiu ter uma versão que não é a sua, que Deus fez para você. Que não combina com o que Deus fez para você ser. Então, esse homem que era rei estava disfarçado como qualquer um, achando que ele podia passar por cima da palavra que Deus fez. Quantas pessoas hoje, mas está acontecendo isso comigo, pastor, está acontecendo aquilo comigo, e mais isso, e mais isso. Por quê? Palavra de Deus sendo cumprida. Você plantou, está colhendo. Você abandonou o Senhor e está andando com as suas próprias pernas. E Deus permite isso, porque você escolheu isso. Mas nessa noite Deus está falando que não adianta você disfarçar,
Não adianta você correr e passar por cima da palavra de Deus, porque a flecha vai te encontrar. E essa flecha foi lançada ao acaso, igual bala perdida. Tinha flecha perdida naquele tempo. A flecha foi lançada ao acaso. Tanta gente para a flecha atingir. Vai e atinge o rei Acabe. Por que isso aconteceu? Foi o destino, pastora. Foi uma desgraça, uma fatalidade. Coitado. Não. Foi a profecia sendo cumprida. Foi a palavra sendo cumprida. Que nessa noite, que todas as promessas que Deus tem para você na palavra sejam cumpridas na sua vida. Mas que em nome de Jesus, todos os avisos, todas as maldições, tudo que Deus fala, que olha, não faz isso, porque vai acontecer isso. Não tome essa direção, porque são caminhos de morte. Não faça isso, porque eu não vou estar com você. Que Deus encontre no seu coração um coração quebrantado. Para que você não tenha que passar por situações de uma flecha perdida te encontrar. E aí essa flecha encontrou e ele foi ferido pela flecha e sangrando. E foi morrer num lugar onde as prostitutas tomavam banho, que nem a profecia foi falada. E ali os cães beberam o sangue dele, lamberam o sangue dele. Exatamente como a palavra foi falada. Porque de Deus não se zomba. Quantas vezes Deus usa profetas? E a gente fala, essa pessoa é profeta para dar medo. Por quê? Porque a gente só quer ouvir o que a gente quer ouvir. Esse profeta, que isso? Olha só que peso que jogou sobre a minha vida. Passa 1 ano, passa 2, passa 3. Passa quanto for necessário. Se é Deus que fala, se cumpre. Que nós tenhamos temor. A gente não deve desprezar as profecias. Você tem o direito de analisar, de ver o caráter de quem profetizou, de guardar no seu coração. Mas o que você precisa é ter quebrantamento. Senhor, se essa pessoa falou pelo Espírito, Pai, é uma correção, é uma ameaça, tem misericórdia de mim, Senhor. E você deve cooperar com Deus. Assim como você deve cooperar com Deus para que a coisa boa aconteça, das profecias boas que você recebe, você deve cooperar com Deus para que não aconteça os avisos que Deus te dá. Porque assim você vai viver uma vida feliz. Então aquele homem morreu exatamente como a palavra foi dita. Morreu porque tinha um coração endurecido, morreu porque tinha um coração desobediente. Mas hoje você vai dizer junto comigo, de pé, eu não sou ele. Fala, vamos ficar de pé primeiro, vamos fazer bonito, que aí na filmagem vai ouvir vocês falando bonito. Olha, por favor, antes de vocês irem embora, nós estamos fazendo história. Essa é a primeira conferência e tem um número bom de mulheres aqui. Então, nós precisamos registrar esse momento. Os homens todos foram embora? Oh, Jesus, estamos aqui todas desprotegidas, as princesas. Não tem um homem aqui hoje agora. E eu queria que a Sara também saísse na foto. Sara, você vai fazer assim. Não, Sara, você vai fazer assim, tá bom? Para você aparecer também, a tia vai ficar ali. Voltamos aqui para o Espírito, deixa de selfie, essas coisas, isso é coisa da carne. Mas agora que a gente está bem bonitas aqui, já ouvimos essa palavra que você não é Acabe. Você não está na mira do inimigo, porque você foi confrontada hoje, mas você aceita a correção do Senhor. Aonde a palavra tem a ver com você, você vai deixar Deus fazer. Porque eu quero crer que eu vou voltar aqui um dia.
E você vai chegar a mim e falar, pastora, eu estou fazendo a obra de Deus. Pastora, depois que eu mudei, minha casa mudou. Meu marido mudou. Depois que eu parei de esquentar a cabeça de ele tem que mudar, e passei eu a mudar, a viver minha vida servindo ao Senhor, feliz fazendo o que Deus mandou. Porque muitas vezes a gente fala assim, eu não posso fazer a obra de Deus porque meu marido não deixa. Quem tem marido não crente sabe, e eu tive pais não crente. Aí a gente se desvia e faz tudo que o marido dizia que não podia. Porque às vezes a gente dá muitas justificativas para a gente não fazer o que Deus nos chamou. Mas quando a gente se posiciona, não por causa de um disfarce, não porque... E eu digo, entenda, o disfarce não é porque você é uma hipócrita, não. Você nem sabe, muitas vezes, que está disfarçada. Mas, na verdade, o seu DNA ainda não foi mudado. Mas Deus está dizendo, eu vou gerar, porque eu não desisto de vocês. Deus não desiste de nós, Deus continua acreditando que nós somos a imagem e semelhança dele. Ah, mas está todo lambuzado pelo pecado. Deus continua com seu propósito original, a imagem e semelhança dele. E você é a imagem e semelhança de Deus. Amém? Em nome de Jesus, então você vai dizer assim, eu não sou ele. Eu não sou ele. Em nome de Jesus. O inimigo ouviu. Você não está na mira do diabo. Porque o Senhor, nessa noite, está dizendo para você, eu te livro. Eu te livro da seta que voa de noite. Eu te livro do laço do passarinheiro. Eu te livro da peste perniciosa. Eu te dou livramento. Eu te livro das más companhias. Eu te livro daqueles que entraram na sua vida, mas só querem o teu mal porque invejam você. Eu te livro das falsas amizades. Eu te livro dos falsos obreiros. Eu te livro dos falsos profetas. O Espírito Santo está falando. Eu te livro das doenças. Eu te livro da pobreza. Eu te livro da vergonha. Eu te dou livramento, diz o Espírito Santo de Deus, nessa noite. O Espírito Santo de Deus está aqui, queridos. E eu quero que você, nessa hora, deixe Deus agir na sua vida. Comece a falar, Deus, que parte dessa palavra eu devo, Senhor, me quebrantar. Senhor, eu não quero ser uma pessoa com disfarces. Eu quero encontrar a plenitude de quem eu sou. Talvez te colocaram muitos labels, rótulos. Nessa vida já me chamaram de muitas coisas. Aqui, quando eu comecei essa igreja, eu recebia mensagem, Denise lembra. Me chamavam de prostituta. Me chamavam de tantos nomes. E Deus me ensinou que não, o problema e a importância não é o que te chamam, mas como você responde. Teu marido pode estar dizendo muitas coisas que te magoam, mas não é o que ele diz, é como você responde. Estamos diante de um Deus que faz justiça. O nosso Deus é justo. Ele vê as injustiças contra nós. Ele vê. Ele viu quando Agar teve que fugir da sua ama, da sua senhora. Tamanha humilhação das coisas que ela ouviu de Sara. Mas Deus viu.
Deus vê. Deus vê a nossa lágrima, Deus vê o nosso choro, Deus vê o nosso medo. Estamos num país longe da nossa família, quantos medos. Deus vê quando você pensa, eu não tive filhos, quem vai cuidar de mim na minha velhice? Deus vê. E Deus é aquele que vai amparar você todos os dias da sua vida. Todos os dias Deus vai. Deus dá conexões. Deus dá pessoas que valem mais do que irmãos de sangue. Tamanho é o cuidado de Deus com a nossa vida. Deus nessa noite está dizendo, eu te livro, eu te guardo, eu tiro o disfarce, eu deixo agora você escolher ser quem eu tenho para você, escondido no meu coração quando eu te criei. Deus está dizendo, a versão que Ele tem de você é a que está escondida nele. Nós estamos escondidos em Cristo, queridos. É Cristo em nós, a esperança da glória. E nessa noite, em nome de Jesus, eu quero orar por você. Eu quero que você estenda a sua mão agora, em nome de Jesus. Estenda a sua mão. Pai, nós entregamos esse momento que a Tua palavra foi ministrada, Senhor. Nós não somos, Pai, idólatras, nós não somos, Senhor, materialistas, nós não somos invejosas. Pai, em nome de Jesus, nós estamos declarando que não somos, Senhor, porque nós não queremos, Senhor, ser, Pai. E em nome de Jesus, Senhor, esse confronto que Tu nos dá, Senhor, nós aceitamos, Pai, e dizemos, Senhor, nós queremos ir para as batalhas que é para nós lutarmos, Senhor. Nós queremos entrar em batalhas, Senhor, que é aquelas que Tu quer que nós batalhemos, Senhor. Nós não queremos, Senhor, entrar em batalhas erradas. Nós não queremos estar, Senhor, à frente daquilo que Tu não quer, Senhor, que estejamos, que Tu já separou, Senhor, que Tu já decretou o fim, Pai. Não queremos, Senhor, sermos enganados com uma unificação, com uma unidade, que Tu já colocou uma separação, Senhor. Oh, Pai, não nos deixes enganadas, Pai. Em nome de Jesus, cumpra o Teu querer na nossa vida, cumpra o Teu querer na nossa família. Deus, abençoa essas famílias, dê sabedoria a essas mulheres, Senhor, para estarem vivendo a vida em comum com seus maridos, Senhor. Traz um coração quebrantado, traz autocontrole, Senhor, traz, Senhor, substitui a língua afiada, Senhor, por uma língua que ama, que tem misericórdia. Senhor, tira, Senhor, o coração, o espírito ansioso, as reclamações, as cobranças, substitui por um espírito amável, Senhor. Em nome de Jesus, para que o mundo veja, Senhor, a diferença dos que Te servem e dos que não Te servem, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Eu abençoo essas mulheres, eu abençoo esse ministério, Senhor. Que cresça muito, Senhor, esse ministério, Senhor. Que essas mulheres sejam ganhadoras de almas, sejam as mulheres que vão fazer a diferença nessa cidade, Pai. Oh, Deus, cumpra os Teus propósitos, Senhor, na vida delas, em nome de Jesus.